Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Yahweh é o nome dele. Sejam bem-vindos a mais uma leitura do livro Viagem ao Sobrenatural, com Roger Morneau. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos mais uma vez diante do Teu trono, eu e meus irmãos e minhas irmãs, para Te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Continua conosco, nos ajudando, ocupando o nosso templo, que foi comprado com sangue precioso na cruz do Calvário. Nos ajuda a vencer o pecado, nos ajuda a nos desviar do pecado, nos ajuda a fazer a Tua vontade, a fazer aquilo que Te agrada. Nos dê entendimento, através do Espírito Santo, de tudo que for lido nesse momento. Nós Te agradecemos pelos méritos do Teu Filho amado, Yahushua, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que morreu na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. É em nome dele que Te pedimos, hoje e sempre. Amém. Bem, meus amados irmãos, vamos dar continuidade na leitura do livro Viagem ao Sobrenatural, com Roger J. Morneau. O capítulo 5, que fala sobre espíritos em ação. Cerca de 2 ou 3 semanas depois da visita à sala de adoração, tive mais uma oportunidade de discutir acerca de Satanás e seus anjos com o sumo sacerdote. Quando mencionei que eu pensara encontrar pessoas de aparências rude, ele deu risadas. Os adoradores de espíritos, como os membros de qualquer sociedade, variam muito, frequentemente. Refletem a cultura local. Ao viajar, você poderá notar que onde é maior o índice de analfabetismo, a superstição prevalece. Essas pessoas farão uso das mais degradantes formas de culto. Nesses casos, os espíritos se deleitam em induzir as pessoas a agirem assim, porque sabem que isso entristece o seu grande rival, Cristo, que disse que atrairia todos os homens a si. Mas inúmeras vezes através dos séculos, os espíritos têm demonstrado que ele estava errado. Milhões e milhões já desceram à sepultura sem jamais terem ouvido falar de seu nome, e menos ainda acreditado nele. Não esqueçam que o que está escrito, que os perdidos serão como a areia do mar. E assim como foram nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Enquanto falava, o sacerdote satanista se levantou de sua cadeira e começou a andar pela sala. Com as mãos para trás, cruzadas, ele olhava para o chão e, vez por outra, olhava para mim. Quanto a nós, aqui em Montreal, estamos, por assim dizer, no extremo mais brilhante desse espectro. A natureza nos dotou de faculdades mentais muito superiores às da maioria que vive nesta área. É por isso que o Mestre tem até se desviado de sua rotina para nos mostrar a realidade das coisas no mundo dos espíritos. Ele tem um trabalho especial para cada um de nós. E pare de olhar para mim, como se não acreditasse no que eu estou dizendo. Sem dúvida, o meu rosto deve ter demonstrado o meu choque com o que ele havia dito até aquele momento. Ele chamou a atenção do Roger Morneau, porque ele não estava acreditando. Por favor, perdoe-me se de alguma forma eu o ofendi, eu disse. Acredito no que me falou, mas ainda tenho muito a aprender a respeito da vontade do Mestre, isso falando de Satanás. Tudo o que já presenciei aqui na sala de culto é muito novo e diferente daquilo
que me ensinaram. Não quis maltratá-lo, acredite, respondeu ele. E você não me ofendeu. É que às vezes eu levo as pessoas, provavelmente de uma maneira muito séria, mas eu não estava me gabando quando falei a respeito da nossa gente aqui em Montreal. Foi o mestre que me explicou tudo pessoalmente. A essa altura ele voltou à cadeira de sua escrivaninha, assentou-se, acendeu um charuto e começou a fumar. Quanto a você e seu amigo Rolando, foi-me mostrado faz 1 ano que eu os encontraria aqui em nossa casa de culto, mas eu já havia me esquecido. Como já lhes contei, eu estava num hotel em Chicago quando um conselheiro-chefe apareceu e me deu informações a respeito de vocês e me orientou a telefonar com urgência para a pessoa que eu havia deixado encarregada durante minha ausência. Ele quase arruinou todo o trabalho que os espíritos haviam feito para colocar vocês em contato conosco. Telefonei para o homem imediatamente e antes que eu tivesse a chance de dizer qualquer coisa, ele contou como George havia pedido permissão para trazer você e seu amigo a uma sessão de louvor e como ele havia negado esse privilégio. É claro que transmiti a ele os desejos do conselheiro-chefe. Em seguida, fiz uma ligação a George para dizer que seria um prazer ter vocês conosco. Como pode ver, o mestre tem grande apreciação por nós, individualmente. Por isso, pare de se subestimar. Ao voltar para casa, passei mais uma noite quase sem dormir. Certa noite, meu amigo Rolando teve que trabalhar algumas horas extras e não teve tempo de me telefonar antes de eu sair para a reunião. No bonde, enquanto ele ia para casa, teve a ideia de que, se ele fosse direto para a reunião, não chegaria muito atrasado. Decidiu fazer uma conexão na esquina da rua Santa Catarina com a Boulevard Saint-Laurent e dali fazer uma ligação telefônica para mim na casa de culto. Mas ele havia esquecido em casa o número do telefone. Se pelo menos pudesse se lembrar do endereço, poderia pedir o auxílio da telefonista. Tirou do bolso uma caderneta e uma caneta, mas por mais que se esforçasse, não conseguia visualizar o número do edifício, que ele já havia visto tantas vezes. Qual não foi sua surpresa quando, ao murmurar por si mesmo dizendo: "Gostaria que os espíritos me ajudassem", uma força invisível moveu a caneta em sua mão, escrevendo não só o número do prédio, mas também o nome da rua em linda caligrafia. Ele ficou impressionado com essa façanha, até que a telefonista informou que o número não constava na lista telefônica. Ao mesmo tempo, George e eu estávamos nos perguntando o que teria acontecido com o nosso amigo. Então George teve uma ideia. Vamos pedir que Gerard, o vidente, localize Rolando. Após algumas palavras de encantamento, Gerard, fechando os olhos e colocando os dedos na sua fonte, disse: "Vejo Rolando, que acaba de entrar na loja de charutos, na esquina da rua Santa Catarina, em Boulevard Saint-Laurent. Agora ele está falando com a telefonista. Ele quer o nosso número, mas foi informado que não consta na lista. Com a ajuda do meu espírito familiar, vou transmitir a ele um pensamento. Ah, ele já recebeu. George, ele está ligando. Fique perto para atender, pois ele vai pedir para falar com você." George se dirigiu para o aparelho do outro lado da sala. Logo que tocou, alguém atendeu e disse a ligação era para George. Quando Rolando chegou, estava maravilhado com sua experiência com os espíritos. Mostrou-nos aquele pedaço de papel com a linda escrita e disse: "Vou colocá-lo num quadro. Nunca vi caligrafia mais linda." Então, virando-se para o sacerdote, perguntou: "Por que o espírito não me deu o número do telefone com o endereço?"
Você não pediu, respondeu o homem. Faça-se de acordo com a sua fé. A experiência que você teve esta noite é um brinquedo de criança em comparação com aquilo que os deuses têm em mente para vocês dois. Vejam que se fala em deuses. Nas Sagradas Escrituras, nos originais, só se fala em Deus ou deuses quando se refere aos deuses pagãos ou Satanás. O nosso Pai Celestial deve se referir a Ele como o Altíssimo, o Criador, o Eterno, ou pelo seu próprio nome, Yahweh, ou YHWH, o grande eu sou. Ele tem um nome, mas nunca devemos nos dirigir a Ele como Deus. Vocês precisam testemunhar algumas vezes o poder e a inteligência dos Espíritos em ação, e assim creio que poderão exercer uma quantidade suficiente de fé para que eles possam ajudá-los de maneira mais grandiosas. Talvez umas 2 ou 3 semanas depois, quando Roland e eu entrarmos naquela linda casa, o sacerdote satanista nos cumprimentou e acrescentou: nesta noite vocês testemunharão uma das sessões mais interessantes. Um antigo conhecido meu está visitando a cidade. Ele é um preeminente professor de história, historiador, no mais completo sentido do termo, e tem se associado com algumas das mais destacadas universidades francesas. Seu conhecimento de fascinantes detalhes da história tem feito com que ele se sobressaia em sua área. Ou diria melhor, os espíritos o têm tornado grande. Eles têm lhe fornecido muitos fatos desconhecidos da história. Nesta noite, por meio de um médium, ele revelará muitos detalhes das campanhas militares de Napoleão Bonaparte. Neste momento, ele está fazendo suas devoções na sala de culto. Enquanto isso, deixe-me dizer o que vai acontecer. Acomodando-nos, ouvimos com atenção a explicação do sacerdote sobre o que deveria ser uma sessão muito interessante. Um médium em transe permite que um espírito entre em seu corpo. Vejam só, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se eu e você, meu irmão e minha irmã, pedimos o Espírito Santo para que ele habite em mim e você, nenhum espírito ruim, nenhum espírito maligno ocupará o nosso templo. Nenhum. Por isso que esse pedido deve ser diário. Tomando total controle de suas faculdades físicas e mentais. Olha o que o espírito imundo faz conosco. Aí é que entra a depressão, que as pessoas não entendem que depressão é espírito imundo, que só vai ser curado, meu irmão, minha irmã, a partir do momento que eu e você orarmos, estudarmos as Sagradas Escrituras e solicitar o Espírito Santo para que ele habite em nós e faça morada em nós. E diga: eu não autorizo nenhum espírito imundo a habitar no meu templo, que foi comprado com sangue precioso do Filho do Altíssimo na cruz do Calvário. Diga isso, você será curado ou curada. Tornando-se dessa forma um meio para que o espírito se comunique com os seres humanos. No passado, entre 6 e 12 espíritos entravam no corpo do médium em transe, em ocasiões diferentes. Um espírito pode conhecer os detalhes de alguns pontos da história, mas pode carecer de informações de outros aspectos. Então, um outro espírito que estava presente e envolvido com os acontecimentos de um momento específico pode tomar o lugar do primeiro. Os espíritos são tão precisos que podem reproduzir não apenas as palavras, mas as tonalidades e qualidades da voz da pessoa
que eles estiverem citando. Vejam só o engano. Quando as pessoas fazem sessão espíritas, o que eles fazem? Eles enganam as pessoas, imitam as vozes dos nossos entes queridos. Alguns momentos depois, o sacerdote satanista saiu para verificar se seu amigo já havia concluído suas devoções. Não demorou muito e voltou para anunciar que todos os interessados em testemunhar a sessão deveriam se dirigir à sala de culto. O sacerdote apresentou o historiador visitante à assembleia e pediu que 6 voluntários viessem à frente. Os espíritos escolheram um deles para servir como um canal de comunicação para aquela noite. Os 6 indivíduos se colocaram em pé diante do sacerdote, que invocou os deuses, para que manifestassem seus grandes poderes. Fizeram com que os espíritos que haviam dirigido e dado assistência a Napoleão Bonaparte em suas campanhas militares revelassem os detalhes solicitados pelo historiador visitante. Enquanto o sacerdote fazia um pequeno ritual, um espírito entrou no corpo de um dos homens e começou a falar. A voz tinha um sotaque de francês pariense e uma tonalidade que chamava a atenção. O espírito nos informou que ele era um conselheiro-chefe e especializado em assuntos militares, com jurisdição sobre legiões de espíritos, considerando que o assunto era muito complexo. Ele ia precisar de mais 2 dos 5 homens restantes para servir de canais para os espíritos. Os 2 homens tremeram um pouco, seus olhos se fecharam e os espíritos sugeriram que fossem chamados de Remy e Alphonse. Os olhos do homem possesso pelo conselheiro-chefe permaneceram abertos, mas não se mexeram, e suas pálpebras não piscaram durante 45 minutos. O sacerdote virou-se para o historiador e disse: os deuses estão honrando os seus pedidos. Essa conversa aqui, essa mentira de deuses, para eles que eu digo, para os espíritos, o único Deus para eles é Satanás. Satanás e seus anjos caídos, que são demônios, estavam enganando até esses adoradores de demônios. Só existe um Deus para eles, os espíritos, que é Satanás. O visitante se levantou com prancheta e caneta nas mãos. Primeiro ele elogiou os espíritos, reconhecendo que no passado eles haviam dado a ele informações que o ajudaram a se tornar um dos maiores em seu campo de conhecimento. Por alguns minutos ele conversou com os espíritos, dirigindo-se a eles como Senhor Remy e Senhor Alphonse e Senhor Conselheiro. Então ele fez pergunta após pergunta e as respostas vinham sem hesitação. A certa altura, a entrevista se referiu a uma conversa ocorrida entre Napoleão e um de seus comandantes. O conselheiro-chefe afirmou que seria preferível que Remy e Alphonse reproduzissem o diálogo ocorrido entre os 2 homens, com o fim de serem mais precisos. As vozes mudaram por completo, como as 2 pessoas distintas estivessem falando. Virando-se para George, eu disse: isso é fantástico. Com um sorriso, George respondeu: se você acha isso impressionante, espere até que você possa ouvir os espíritos reproduzindo as vozes de pessoas que você conheceu e sabe que estão mortas há muito tempo. Isso sim mexe com a cabeça de qualquer um. O historiador, após ter obtido respostas para todas as suas perguntas acerca
das proezas militares de Napoleão Bonaparte, disse ao conselheiro-chefe que necessitava de informações adicionais sobre um discurso pronunciado pelo prefeito Camillin Holt sobre as escadas que dão acesso ao Paço Municipal de Montreal, pouco antes do Canadá entrar na Segunda Guerra Mundial. O conselheiro-chefe comentou que ele e seus auxiliares não poderiam ajudá-lo, pois todas as suas atividades foram realizadas na Europa, mas logo que eles saíssem, um outro conselheiro-chefe tomaria o seu lugar e forneceria todas as informações que ele desejasse solicitar. Os corpos dos 2 últimos homens escolhidos como médiuns tremeram, seus olhos se abriram e em suas próprias vozes perguntaram por quanto tempo haviam sido parte das comunicações dos espíritos. Quanto ao homem que foi ocupado pelo conselheiro-chefe, o seu corpo tremeu um pouco, seus olhos se fecharam e abriram de novo, e um outro espírito disse: é um prazer lhe dar assistência na revelação do desconhecido. Eu estava presente quando o prefeito Camillin Holt fez o seu discurso contra o serviço militar compulsório dos franco-canadenses nas Forças Armadas. O que gostaria de saber? O historiador reiterou sua apreciação ao conselheiro-chefe pela contínua liderança dos espíritos em sua vida. Devido ao fato de que não havia ninguém presente que pudesse taquigrafar o discurso, circulam hoje várias versões. O nobre conselheiro tem algum modo de esclarecer o assunto para nós? Tenho o prazer de dar uma reprodução, palavra por palavra, do discurso do Sr. Holt. O que se seguiu me deixou maravilhado, além da minha capacidade de explicar. Eu nem podia acreditar. Ali estava uma voz que eu ouvira pelo rádio provavelmente centenas de vezes ao longo dos anos. Camillin Holt era um político veemente e controvertido. Ele nunca hesitava em dar a sua opinião a respeito de algo ou de alguém. No fim da década de 1930, Camillin era assunto quente para os noticiários da língua francesa. Suas atividades como prefeito de Montreal constantemente se transformavam em notícias. As estações de rádio gravavam seus discursos e comentários e os transmitiam repetidas vezes, de forma que era fácil reconhecer sua voz. E agora eu estava ouvindo aquela voz familiar, mas desta vez reproduzida por intermédio de um espírito demoníaco. Nós o ouvimos por uns 20 minutos. Faz algum tempo contei essa experiência a alguém, e a pessoa disse que poderia ter sido um espírito, ou a alma do falecido Camillin, que estivesse fazendo o discurso. Naquela ocasião, porém, Camillin estava vivo e com saúde. Ele não morreu, senão em 12 de setembro de 1958. Como disse o espírito demoníaco, era uma reprodução da voz e das palavras do Sr. Holt. Naquela noite, enquanto nos levava para casa, George mencionou sua crença de que quando uma pessoa morre, ela morre, e que quando as pessoas afirmam manter comunicação com os espíritos dos mortos, na realidade, são os espíritos demoníacos que estão personificando os seus entes queridos falecidos. Está aqui, ó. Ele confirma a farsa de Satanás e seus anjos caídos, personificando, ou seja, enganando, imitando, né? Na ocasião achei essa afirmação interessante, mas não voltei a lhe dar muita consideração. George não quis ampliar o assunto e sugeriu que nós pedíssemos para o sacerdote nos desse mais explicações quando tivesse uma oportunidade. Aconteceu que na noite de domingo seguinte, nós discutimos esse assunto com o sacerdote. Ele deu a Roland e a mim um interessante relato de como os espíritos demoníacos personificam os mortos. E disse que via nisso uma ilustração da astúcia deles,
com o fim do desencaminhar os seres humanos. Vejam só. Tive a impressão de que o homem sentia grande alegria e satisfação em relatar exemplos específicos de como os espíritos já haviam enganado grandes líderes. É isso que eles são especialistas, em enganar pessoas. O sacerdote também fez alusão a 3 ou 4 relatos bíblicos, mas como eu não tinha conhecimento da Bíblia nessa ocasião, não fiquei muito impressionado, exceto quando ele mencionou com obra-prima a experiência de Saul, rei de Israel, e a feiticeira de Endor. Ele contou como os espíritos tinham levado a Saul a viver sua vida dando ouvidos aos seus sentimentos em vez da palavra do Criador. Saul não ouviu a palavra do Eterno. E como eles se separaram completamente de seu Criador, fazendo cometer uma grande abominação aos olhos do Altíssimo dos Hebreus, conseguindo dessa maneira a sua destruição. Naquele momento da história, nosso mestre não poderia ter obtido glória maior do que para si mesmo, de fazer com que o líder maior das nações de Israel se ajoelhasse perante um espírito demoníaco, diante de todos os habitantes das galáxias. Lembre-se que, conforme a palavra está escrito, nós somos uma vitrine aos olhos dos mundos. Então, assim como Satanás era o representante do planeta Terra, representatividade essa dada por Adão, existe representante em outros planetas que não caíram. Só o representante da Terra que caiu, que foi Adão. O homem disse que os espíritos demoníacos têm trabalhado através dos séculos para convencer as pessoas a aceitar o conceito de que os seres humanos têm uma alma inerentemente imortal, onde a Sagrada Escritura diz que imortal somente o nosso Pai Celestial, Yahweh, o Altíssimo de Israel, só Ele é imortal. Ele explicou como os espíritos têm imenso prazer em personificar entes queridos falecidos ou pessoas famosas falecidas, tudo na tentativa de convencer a humanidade de que a personalidade humana não perece juntamente com o corpo. Outra mentira. Ao explicar por que os humanos aceitam tão facilmente o conceito de que eles continuam a viver após a morte, ele disse que uma tremenda mudança ocorreu no intelecto do homem após Adão e Eva terem acreditado no engano de Satanás. O ser humano acredita, meu irmão e minha irmã, porque não estuda, não conhecem o inimigo. Desconfiança e incredulidade para com o Criador se tornou parte da natureza humana, disse ele. Por outro lado, tornou-se parte de sua fibra mental responder à voz do nosso mestre e seus espíritos associados. Rolando e eu fomos surpreendidos pelo sacerdote quando ele declarou que a crença na vida após a morte é uma forma de idolatria por meio da necromancia. Eu quase caí de minha cadeira quando ele afirmou que os espíritos demoníacos estão constantemente profanando as igrejas cristãs por atraírem milhões de cristãos a uma forma de adoração aos espíritos que os leve à idolatria sem que disso se deem conta. Vocês querem que eu afirme uma dessas coisas? Uma dessas coisas, meus irmãos, é a adoração ao terceiro Deus, Espírito Santo, que não existe. Não existe um terceiro Deus. Só existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo de ambos. O Espírito Santo do Pai, que o Pai é Espírito, e o Espírito Santo do Filho, que é Espírito.
e acreditam no terceiro Deus, transgredindo o mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Como está escrito: ao Pai ninguém conhece a não ser o Filho, e o Filho ninguém conhece a não ser o Pai. E aí? Não existe um terceiro Deus. Na Bíblia só afirma que é visto 2 tronos. Não existe um terceiro trono. Como também está escrito que o Espírito Santo é o Espírito Santo do Filho de Yahushua, ou como está nas Bíblias atuais, de Jesus Cristo. É só vocês procurarem, eu já comentei sobre isso em meus vídeos. Está lá. Mas não esqueçam, em Coríntios, capítulo 4, versículo 3, verso 4, diz que Satanás engana as pessoas, para que elas se percam. Né? Se esse evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus, esse negócio de Deus maiúsculo, D minúsculo, é só enganação. Deus geralmente está falando dele. É Satanás que engana as pessoas para que elas não vejam, não entendam as Sagradas Escrituras. Contrariando a opinião popular, continuou ele: a necromancia não consiste apenas em invocar os espíritos dos mortos para se comunicar com eles, em razão de os seres humanos serem completamente mortais e não possuírem uma alma imortal. A necromancia tem a ideia inerente de que os mortos entram em uma esfera de existência mais elevada do que a que tinham quando estavam vivos. Mentira. Outra mentira. De acordo com o grande mestre, se dirigindo a Satanás, explicou o sacerdote espírita: as pessoas nem precisam buscar a ajuda dos supostos espíritos dos mortos para serem enredadas pela necromancia. A própria crença na vida pós-morte, argumentou ele, constitui necromancia, porque dá aos espíritos demoníacos a oportunidade de personificarem os mortos, ou seja, de imitarem tanto a voz como a aparência. Quando as pessoas acreditam em suas próprias mentiras, o mestre recebe o respeito e a reverência devidos ao seu grande e glorioso nome. Além disso, os espíritos se divertem e se comprazem por terem levado as pessoas à idolatria. Eles ficam felizes quando as pessoas viram as costas para o nosso Pai Celestial. Ou vocês acham que aquelas pessoas que se perderam na época de Noé não diziam que amavam o Criador? Todos diziam, na sua maioria todos diziam, mas não obedeciam, não provavam no dia a dia, em oração, em estudo da palavra, e botar em prática aquilo que está escrito. Isso eles não faziam, por isso que eles se perderam. Foi por isso que eles se perderam. Enquanto o sacerdote satanista continuava a exaltar Satanás e sua sabedoria, fui invadido por uma grande tristeza. Por quê? Porque ele viu as mentiras que foram reveladas, a enganação. Mas o interesse maior aqui era o quê? O benefício, rápido que eles teriam. Meu coração chegou a doer ao me lembrar da devoção de meus pais e avós à memória de seus familiares falecidos. Eles haviam sacrificado e negado muitas coisas para si mesmos, com a finalidade de ajudar o dinheiro necessário para mandar célebres missas, na intenção de encurtar o período de tempo que essas almas teriam de passar no purgatório antes de apreciarem a felicidade celestial. Outra mentira. Mas eles faziam tudo isso, Quando compreendi que todo aquele sacrifício tinha sido em vão, o choque foi quase tão grande quanto o que senti quando minha mãe morreu. Como ele viu tanto que
os pais, os avós, os bisavós, seguindo tradições de homens, fazendo tudo errado. E assim não é diferente nos dias de hoje. No domingo seguinte, o sacerdote espírita fez uma preleção sobre o título que a idolatria cristã tratava de maneira muito mais detalhada a condição do homem na morte. E explicava como os espíritos de demônios conseguiram estabelecer e manter a crença no purgatório, com o objetivo de desviar de Cristo, de Yahushua, o Filho do Altíssimo Yahweh, a mente de milhares de milhões de pessoas. O sacerdote se gabava da vantagem que os espíritos levam sobre o Criador, quando se trata de fazer as pessoas acreditarem em alguma coisa diferente que está na Bíblia sobre a condição do homem, enfim. O Criador disse: não pode mentir, nem tampouco induzir os sentimentos das pessoas para que acreditem em sua palavra. Ao invés disso, ele quer que aceitem sua palavra simplesmente porque confiam que ele sempre fala a verdade. Em contrapartida, os espíritos podem mentir e tirar vantagem do fato de que os seres humanos dão ouvidos aos seus sentimentos quando a questão é decidir o rumo de suas vidas. Os espíritos exploram essa fraqueza ao máximo, fazendo com que as pessoas tenham fortes sentimentos com relação às coisas que os espíritos querem que elas acreditem. Eles enchem a mente humana com pensamentos errôneos. As pessoas aceitam essas ideias naturalmente e sempre o farão. Sempre. O grupo de adoradores de espíritos estava maravilhado com a habilidade de Satanás para enganar. E quando o orador mencionava que Satanás e seus anjos têm milhares de cristãos envolvidos com a idolatria, sem nem mesmo saberem, a plateia ficou de pé para aplaudir. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter conhecimento bíblico. Nós precisamos estudar profundamente as Sagradas Escrituras, sobre quem é o Espírito Santo, sobre o batismo. Temos que estudar sobre o batismo, temos que estudar sobre a alimentação e temos que estudar como age Satanás. A luta, meu irmão, minha irmã, é espiritual. Mais uma vez o sacerdote se gabou de que o mestre enganou o mundo inteiro com a crença da imortalidade da alma, a despeito dos esclarecimentos e conhecimento científico de nossa era. Nesse momento aconteceu algo maravilhoso que posteriormente ajudou-me a aceitar a Cristo e a me unir à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Lembre-se, não é placa de igreja que salva. Não é placa de igreja que salva. Não se deixe enganar. Estude. Mesmo você estando na Igreja Adventista, você tem que estudar. Ela é perfeita? Não. Existem muitas coisas que você deve estudar. Sobre o batismo. Será que está sendo feito corretamente? Porque em Colossenses 3,17 diz: em tudo que fizerdes, seja em ação e palavra, faça em nome de Jesus Cristo. No entanto, estão batizando em nome da Trindade. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não foi o Pai que derramou o sangue por mim e por você, nem tampouco esse terceiro Deus, Espírito Santo. Foi o Filho. Outra questão é os nomes.
os nomes praticamente estão todos errados nas Sagradas Escrituras. Nos nossos. Mas no original estão os nomes corretos. O nome não muda. Tem muita coisa para ser estudado, meu irmão, minha irmã. Muita coisa para ser estudado. Foi uma pergunta levantada por alguém. E quanto aos adventistas? Uma pergunta. Perguntou a pessoa. Você não pode considerar que foram enganados, como o resto do mundo, porque eles resistem ao grande engano. Outra pergunta. Você está correto, respondeu o sacerdote. Os adventistas ainda não foram enganados. Primeiro, deixe-me explicar por que eu os ignorei. Existem tão poucos deles em comparação com o restante da população mundial, que nem passou pela minha mente mencioná-los. Em segundo lugar, a razão pelo qual eles ainda não caíram no engano, ainda não caíram, veja o que está sendo dito aí, ainda, é que eles não são pessoas comuns. Permitam-me explicar. O que vou dizer pode chocar alguns de vocês, mas é uma verdade, quer queiram, quer não. O fato de os adventistas celebrarem o sábado bíblico da criação torna impossível que os espíritos os enganem. O Criador dá ajuda especial a eles. Quero fazer uma ressalva aqui. Não é que Ele dá ajuda somente a nós. O nosso Pai Celestial, Ele ajuda qualquer um que o busque verdadeiramente. Que diga, Pai, me ajuda a entender a Tua Palavra, me ajuda a sair do engano. Seja você, meu irmão, minha irmã, de qualquer denominação, Ele vai te ajudar, Ele vai te ouvir. Ele só precisa de autorização de você para que Ele possa atuar na tua vida. Bem como grande entendimento espiritual. E assim, nesse sentido, eles não são pessoas comuns. Essa experiência singular serviu para me ajudar a tornar a decisão por Cristo, por Yahushua, pelo Filho de Yahweh. Depois de aceitar o nosso Salvador, Yahushua, como meu Senhor e Salvador, tornei-me um ávido estudante das Sagradas Escrituras. Olha o que ele está dizendo aqui. Como um ex-espírita, senti a necessidade de conhecer bem a palavra do Altíssimo para poder ajudar outros na questão do espiritismo. Serviu também para registrar uma profunda impressão de que as Sagradas Escrituras declaram que a necromancia, crença de que os seres humanos têm uma existência consciente após a morte, com o qual se pode comunicar, é uma abominação diante do nosso Pai Celestial Yahweh. Porque a palavra diz que quando nós dormimos, quando nós morremos, nós não sabemos de nada que acontece. Nada. A partir de então, eu percebia que ela é, na verdade, uma forma de idolatria blasfema, que zomba do Altíssimo a glória devida ao seu santo nome, que é Yahweh. É exatamente isso que fazemos quando atribuímos aos mortos faculdades que permanecem somente ao Criador, como a imortalidade. Somente o nosso Pai Celestial é imortal. Em 1 Timóteo 6,16 está escrito que somente Yahweh, somente o YHWH, o grande eu sou, o nosso Pai Celestial, é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, por causa do pecado. Por isso que nós não vemos e nem temos capacidade de vê-lo. Meu encontro com o Espiritismo me deixou extremamente consciente de que a crença na vida após a morte é parte de uma lista de 9 atividades que expõe as pessoas ao mundo sobrenatural dos espíritos. Todas elas são chamadas de abominações nas Escrituras Sagradas. Abominações.
Por meio de Moisés, o Altíssimo Iahvé disse a seu povo: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem açougueiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Eterno, ao Criador, a Iahvé, ao Altíssimo, é abominação. E por estas abominações o Altíssimo os lança de diante de ti. Deuteronômio, capítulo 18, versículo de 10 a 12. O Altíssimo Iahvé considerava tão perigosas as práticas do ocultismo que qualquer pessoa encontrará em Israel, envolvendo-se nelas, devia ser apedrejada. Levítico capítulo 20, versículo 26 e 27. Ao realmente estudar as Sagradas Escrituras pela primeira vez em minha vida, foi uma surpresa ver como o Altíssimo é claro ao afirmar que os mortos não têm consciência. Em Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6, li esta esmagadora revelação: não tem consciência. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Não sabem de coisa nenhuma. Porque a sua memória jaz no esquecimento. O amor, o ódio, a inveja, para eles já pereceram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma no que se faz debaixo do sol. Não sabem de nada, meu irmão, minha irmã. As passagens, porém, que mais me impressionaram estão no livro de Jó. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge como as sombras e não permanece. Os seus filhos recebem honras e ele o não sabe. São humilhados a ele e não percebe. Jó, capítulo 14, versículos de 1 a 21. Espíritos demoníacos amigos. Já usei várias vezes o termo espíritos amigos. Talvez eu devesse explicar melhor. O sumo sacerdote do grupo espírita deixou bem claro que os espíritos das hostes de Satanás são bem organizados e ele lhes confia tarefa de acordo com as suas habilidades inerentes de cada um. O sacerdote afirmou que os anjos caídos são divididos em 3 grupos distintos. 3. Ele definiu os espíritos amigos como possuidores de grande intelecto, que têm a habilidade de personificar os mortos. Eles têm imenso prazer de aparecer como os supostos espíritos de entes queridos falecidos. Sua especialidade é trabalhar no mundo religioso. Eles perpetuam os antigos erros que têm funcionado tão bem para Satanás ao longo dos séculos. E estão sempre dispostos a introduzir novos enganos à medida que se tornem necessários. Já os guerreiros, disse ele, que é o segundo grupo, se concentram em semear discórdia nas famílias, desentendimento entre os amigos, parentes e vizinhos. Esses espíritos gostam de criar atrito entre as raças e os diferentes segmentos da sociedade. E aqueles que têm a melhor folha de serviço em promover separação entre as pessoas, enchendo-as de ódio e violência.
Satanás delega a tarefa de provocar guerras abertas entre as nações, com esse segundo grupo, que são os guerreiros. Os opressores é o terceiro grupo de espíritos. Continua o líder espírita. São um grupo peculiar, pois só encontram satisfação em produzir miséria e destruição entre os seres humanos. Eles sofreram algum tipo de esgotamento mental quando o mestre e seus espíritos associados foram mal compreendidos e banidos para este planeta, jamais tendo se recuperado dessa angústia. Odeiam amargamente o Criador. Vejam só, eles erram, seguem Satanás e não odeiam o nosso Altíssimo. E acham que a única forma de se vingarem dele é destruindo a vida dos que foram criados à sua imagem. O que ele revelou a mim e a Rolando naquela noite teve muita influência alguns meses depois, quando decidi me afastar do culto dos demônios. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vocês viram que a nossa luta é espiritual. São 3 grupos de demônios, de anjos caídos, que são milhares, tá? Esses grupos são milhares e milhares. É 1/3 dos anjos, 33% de milhares e milhares de anjos, especializados em se vingar do Criador, de destruir a raça humana. Como? Usando os nossos corpos, que são templos do Espírito Santo, não de espíritos demoníacos, mas a maioria são de espíritos demoníacos, porque as pessoas não sabem, por não quererem estudar as Sagradas Escrituras, não sabem como se proteger. Temos que cuidar, meu irmão, minha irmã. Temos que nos proteger, temos que nos preparar. O fim chegou e a maioria será pego de surpresa. Peçam o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, todos os dias. Procurem as Sagradas Escrituras, estudem para que vocês não sejam enganados. Não vai ter desculpa para ninguém. Nós temos fácil acesso às Sagradas Escrituras, mas as pessoas têm preguiça de estudar. Deixo com vocês a paz do nosso Pai Celestial, essa paz que só vem dele. Só Ele nos dá a paz através do Espírito Santo. Somente Ele. E que o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, habite em você e em mim, e habitando em nós, Ele possa nos ajudar na nossa preparação, na nossa verdadeira conversão, para estarmos preparados e maduros para a colheita, para a grande colheita. Que bênçãos sem medidas caiam sobre nós, em nome de Yahushua, o Filho do Altíssimo Yahweh, nosso Pai Celestial. Amém.